13 a 21, explica o procedimento a ser seguido em caso de litígio entre o marido e a mulher, e que requeria para sua resolução um julgamento oficial. Se fosse comprovada a inocência da mulher e a sua virgindade, ele deveria pagar com uma multa ao pai dela, e ela ficará sendo sua mulher, e ele por todos os seus dias não poderia repudiá-la. Mas, se fosse demonstrado que ela não era virgem no momento em que se casou, devia ser apedrejada e morta. Deuteronômio 24, dos versículos 1 a 4, fala de outro procedimento a seguir quando surgia o problema se o marido quisesse anular o casamento recente, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, que ela não negava. Escrevia uma carta de divórcio e ambos ficavam completamente livres. Cristo se refere a esses casos ao dizer, a não ser por causa de fornicação, ou seja, somente nessas circunstâncias, se o homem se divorcia e se casa de novo, não comete adultério. E se a mulher repudiada se casa com outro, não comete adultério, nem o que se casa com ela. Naturalmente, o marido tem outra possibilidade, ou seja, perdoá-la e recebê-la como sua esposa. De modo que o ensino de Moisés e o de Cristo coincidem. Cristo não contradisse Moisés, mas o confirma e o esclarece, porque Mateus é o único a incluir a cláusula de exceção. Na minha opinião, como Mateus escreve seu evangelho justamente para os judeus, ele toma o cuidado de mencionar a exceção para que não pareça que houvesse uma contradição entre Jesus e Moisés. A cláusula de exceção, na verdade, tem um uso prático e muito remoto. Ora, então, qual era a intenção da lei em Deuteronômio 22, dos versículos 13 a 21, e de Deuteronômio capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 4? Primeiro, advertir todas as meninas e donzelas de Israel a manterem sua virgindade até o dia do casamento, claro. Segundo, que se alguma donzela tivesse pecado e perdido a sua virgindade, sabendo os riscos que corria, confessasse antes de casar seu estado ao seu pretendente. O mesmo devia fazer o próprio marido. Terceiro, que no caso em que a mulher estivesse em falta e o marido não a quisesse como esposa, houvesse uma opção pacífica para resolver o conflito, sem necessidade de recorrer ao julgamento público e à consequente pena de morte. Quarto, proteger a mulher repudiada para que o homem que a houvesse repudiado não tivesse dali em diante mais nenhum direito sobre ela. Quinto, deixar ambos livres para contrair novo matrimônio, pois praticamente se tratava de uma anulação do casamento recém-realizado. Agora, muita atenção. As instruções do apóstolo Paulo. O que diz Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7? Esta é a passagem mais extensa e talvez a única das epístolas que aborda esta questão. Pelo que disse no primeiro versículo, Paulo está respondendo uma série de questões que os irmãos de Corinto lhe haviam feito.
pois trata-se de uma das poucas ocasiões em que ele distingue com clareza o que disse o Senhor e o que é a sua opinião pessoal. Enquadrado dentro deste conselho pessoal, Paulo recomenda aos solteiros, às donzelas e às viúvas que, se elas têm o dom de continência, sigam seu exemplo de manter-se celibatário, pois o tempo é curto e para dedicar-se ao Senhor. Mas deixa muito claro que, se casarem, não pecam. Se casarem, fazem bem. E se não casarem, fazem melhor. Mas em nenhum lugar diz aos divorciados que, se casarem, não pecam. Nos versículos 10 e 11, fala da situação dos casados. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. O Senhor disse claramente que não se separem, mas se a separação de qualquer forma ocorrer, seja por desobediência ao Senhor, ou porque a convivência se tornou insustentável, ou porque o cônjuge incrédulo decide se separar ou divorciar, as alternativas são duas: fique sem casar ou se reconcilie com o seu marido. A separação é um primeiro erro, que às vezes não se pode evitar. Um novo casamento seria um segundo erro, muito mais grave do que o primeiro, que seria, segundo as palavras de Jesus, cometer adultério. Assim, Paulo enfatiza: ordeno não eu, mas o Senhor. Nos versículos 12 a 16, o apóstolo aborda uma situação pontual. O caso de um casamento em que um dos dois se converte e o outro não. Lendo cuidadosamente esses versículos, vemos que, primeiro, que o cônjuge crente não deve abandonar o não crente. Segundo, se o cônjuge não crente se separa, o crente deve aceitar com paz essa situação. Terceiro, em nenhum lugar desse capítulo se diz que o crente abandonado por seu cônjuge infiel pode voltar a casar-se. Os que veem, no versículo 15, uma liberdade para se casarem com outro, estão tirando o texto do contexto. Nos versículos 10 e 11, Paulo deixa bem estabelecido que, se acontecer a separação, deve-se ficar sem casar. Aqueles que argumentam que a palavra grega corizo significa separação por divórcio, vincular, se equivocam, pois o mesmo verbo corizo aparece nos versículos 10 e 11 do mesmo capítulo, onde se diz claramente que nenhum dos dois tem liberdade para casar-se de novo. De modo que, à luz das declarações de Cristo e do que foi escrito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, dos versículos 10 e 11, o verso 15 deve ser interpretado simplesmente como que uma mulher crente, abandonada por seu marido, incrédulo, não está obrigada a continuar sendo sua esposa e pode ficar sozinha e em paz. Mas o texto não diz que está livre para casar-se de novo com outro homem. Os que afirmam tal coisa o fazem por uma simples dedução. O único caso que Paulo explicitamente diz que a mulher está livre para contrair novo matrimônio é se ela ficar viúva. A mulher está ligada enquanto o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor.
Em Romanos, capítulo 7, versículos 2 e 3, Paulo está falando de outro assunto, mas faz referência ao mesmo princípio. Porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele viver, mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Paulo diz aqui exatamente o mesmo que Jesus, e não poderia ser de outro jeito. A mulher casada que, estando seu marido ainda vivo, se casar com outro homem, será chamada adúltera. Tanto para Jesus quanto para Paulo, a segunda união é um adultério. Quarto, Deus odeia o divórcio. No último livro do Antigo Testamento, através do profeta Malaquias, Deus fala muito irado contra os sacerdotes de Israel. Em seu enérgico protesto, lhes diz: amaldiçoarei as vossas bênçãos, e as já tenho amaldiçoado. Malaquias capítulo 2, versículo 2. Por quê? No capítulo 2 de Malaquias, ele lhes aponta concretamente 3 pecados. O fazer acepção de pessoas, versículo 9 e 10. O profanar o santuário, casando-se com mulheres pagãs, dos versículos 11 e 12. E o divorciar-se de suas esposas, versículos 13 a 16. Essa passagem é tremenda. Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava o espírito? E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E aquele que cobre de violência o seu vestido, portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, não sejais infiéis. Deus odeia o que se separa de sua esposa, porque falta em seu compromisso ao pacto que fez ao casar-se com ela. Simplificando, Deus odeia todo tipo de divórcio e tolera unicamente a exceção estabelecida por ele. O mínimo e o ideal. Alguns sustentam que o ideal é não divorciar-se e passar toda a vida com o mesmo cônjuge, mas, dada a realidade do pecado e a complexidade dos seres humanos, devemos ser mais flexíveis e admitir a possibilidade de que a pessoa possa refazer sua vida contratando um novo matrimônio. Eu pergunto, quem é que manda, nós ou o Senhor? Qual é a palavra que define, a nossa ou a dele? Se para Cristo o divorciar-se e casar-se de novo é adultério, eu pergunto, o não cometer adultério é o ideal ou o mínimo que Deus exige? Não diz a palavra de Deus que os adúlteros não herdarão o reino de Deus? Paulo registra essa palavra em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. O ideal é que o marido ame sempre a sua esposa, como Cristo amou a igreja. O mínimo que Deus exige é que não cometamos adultério, abandonando nosso cônjuge e contraindo novo matrimônio.
Resumindo, primeiro, divorciar-se e casar-se de novo é cometer adultério. Segundo, casar-se com a pessoa divorciada é cometer adultério. Terceiro, o repudiar o cônjuge é expô-lo ao adultério. Quarto, o adultério de um dos dois não libera o cônjuge inocente para casar-se com outro. Quinto, se um casal se separa, ambos têm apenas duas alternativas: ficar sem casar ou reconciliar-se. Sexto, em um matrimônio misto, o cônjuge crente não deve tomar a iniciativa da separação. A única exceção permitida de divórcio, com a possibilidade de novo casamento, é quando, ao casar-se, se descobre que houve imoralidade sexual, e essa permissão é por causa da dureza do coração. O fato das leis de um país permitirem o divórcio não modifica em nada a situação dos cristãos, pois nós estamos sob o governo de Deus e de suas leis, que permanecem para sempre. Para um estudo mais amplo sobre esse tema, recomendo o livro Até que a Morte nos Separe, por Kate Benson, da editora Logos. Fim.